Bom, nesse vídeo vamos fazer uma introdução do sistema Sysbolt e o sistema List. Bom, quando a gente pega a modelagem para cadastrar, a gente coloca aqui os masculinos, aqui os infantil e aqui os femininos. Nós organizamos aqui por camadas e colocamos aqui também as marcações de posicionamento de logo. Geralmente o cliente envia para a gente as marcações e a gente faz toda a programação. Aqui nós temos o sistema de lista, onde nós organizamos as listas de pedidos. Para a gente começar, o primeiro passo, a gente precisa cadastrar aqui uma modelagem no sistema. Eu vou colocar aqui camisa, e aí eu tenho aqui o código CAN1, CAN2, XO1, CAL1, EG1, CAL1. Isso aqui representa o que é cadastrado lá no core. Por exemplo, aqui as camisas elas são cadastradas com a referência CAN1. Já os calções é cadastrado com a referência XO1. Bom, eu vou colocar aqui os tamanhos, do masculino. Então começa aqui do PP, coloca aqui PP, PNG, GG, G1, G2, G3, G4. O feminino, eu venho aqui e vou colocar os tamanhos. No feminino a gente usa um prefixo. Vou colocar aqui BLP, BLN, BLG, BLGG, BLG1, BLG2, BLG3, BLG4. Lembrando que esses tamanhos eles podem ser personalizados. O que tem aqui no core tem que ser exatamente o que tem aqui no sistema de lista. E no infantil a gente usa aqui um sufixo. No caso aqui nós usamos a letra A. Então eu coloco aqui 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 14A. Bom, feito isso, eu clico aqui em cadastrar modelagem. Eu tenho que selecionar aqui um ícone. Vou clicar aqui nessa camisa e vou clicar em cadastrar. Pronto. Temos aqui uma camisa cadastrada. Eu posso clicar com o botão direito, duplicar. Vou trocar aqui para calção, futebol. Vou trocar aqui o código para XO1. Vou escolher aqui um ícone e vou cadastrar. Então aqui eu tenho uma camisa e um calção cadastrado. São as mesmas peças que eu tenho aqui cadastrado no core. Eu vim aqui em lista de pedidos, meus pedidos, e aí eu clico aqui no mais para criar aqui o projeto. Bom, antes de criar o projeto, eu vou vir aqui em configurações, vou vir aqui na opção acabamento e vou cadastrar aqui algumas variáveis. Por exemplo, aqui tecido, aqui eu vou colocar a gola. Tá. E aí eu venho aqui, clico na engrenagem, coloco aqui o nome do tecido, dry poliéster. Vou colocar aqui o dry 3D. E aqui, por exemplo, Elanca Light. Bom, aqui na gola, eu vou colocar aqui a redonda, gola V, e aqui a gola par. Uma observação, se você colocar aqui o valor adicional, ele vai adicionar o valor em todos os pedidos dessa determinada variável gola pago. Vou clicar aqui em salvar, e os demais aqui não aparecem nenhum valor. Bom, eu venho aqui agora em os pedidos, vou vir aqui no mais, e aí aqui, o que é o campo obrigatório? Eu vou colocar aqui o nome do projeto, um projeto de teste, vou selecionar a camisa curta e o calção, e vou criar o projeto. Os demais campos aqui são opcionais. Vou clicar aqui em criar o projeto e vou vir aqui para essa tela. Bom, esse projeto de teste nós temos duas variáveis, camisa azul e camisa amarela. Eu clico com o botão direito aqui, editar, vou colocar o nome camisa azul, confirmar, e vou criar uma nova sublista e vou colocar camisa amarela. Vou selecionar só a camisa e vou confirmar. Para essa variável azul eu tenho camisa e calção, para essa camisa amarela eu só tenho camisa. Se eu precisar adicionar mais o calção aqui como variável, botão direito, editar, seleciono o calção e clico confirmar.
Eu só consigo adicionar, não consigo excluir. Bom, então aqui a gente organizou as variáveis, camisa azul e camisa amarela. E aí agora nós precisamos abastecer o sistema. Nós temos aqui colar lista, quantidades e lista sequencial. O mais usado, que é o colar lista, é quando o cliente manda a lista para você fora do padrão. Bom, para você não ter que perder tempo organizando as listas bagunçadas, a gente vem aqui no chat GPT, né? Colocamos aqui um prompt, vem aqui em personalização, instruções personalizadas, e aqui a gente tem um prompt que o sistema vai entender o padrão. Então, por exemplo, eu pego essa lista aqui do cliente, né? Dou um enter aqui, e aí ele fez aqui para a gente a padronização. Basta eu vir aqui, selecionar, copiar, venho aqui, colar a lista, vou selecionar somente a camisa, vou dar um Ctrl V. Se no pedido também tiver calção, basta colocar mais uma vírgula e o tamanho. Você pode colocar, por exemplo, vírgula e um tamanho diferente. Atualmente você não consegue colocar o modelo de camisa masculino e o calção feminino na mesma linha. No caso, teria que ser separado. Então, por exemplo, a Ana Beatriz ela quer a camisa P de homem, mas quer o short feminino. Então, basicamente, a gente faria aqui o seguinte. Dou mais um Enter aqui, colo aqui, vou apagar, colocar mais uma vírgula e colocar o BLP. Né? Eu não consigo colocar a camisa masculina P e o short feminino na mesma linha, mas eu consigo colocar tamanhos diferentes, mas do mesmo gênero. Então eu marco aqui o segundo calção, né? Clica aqui em preparar dados, e aí o sistema aqui vai mostrar os números, os tamanhos das camisas, tamanho do calção. Somente 3 pessoas aqui vai ter o calção, sendo esses 2 calções masculinos e esse aqui feminino. Daí eu clico aqui em processar, e tenho aqui a relação da lista. Tá? Bom, aqui a lista está branca, eu posso vir aqui em configurações, pedidos, e vou clicar aqui, mostrar cores do gênero. Eu vou clicar em salvar, vou voltar em meus pedidos, vou clicar aqui nele, e aí ele mostra aqui a cor representando o gênero. Se você quiser organizar a relação, clica aqui na camisa, e ele organiza do menor para o maior, e separa aqui também os gêneros. E repara que nesse detalhe, a Ana Beatriz, ela vai ter um short feminino, BLP, né, e tem a Ana Beatriz com a camisa P do masculino. Então, nesse caso aqui, como que o sistema vai se comportar? A camisa, ele vai buscar o P do masculino, porque ele está aqui como P. Já o calção dela, ao invés dele pegar aqui do masculino, ele vai vir aqui no calção do feminino e vai pegar aqui o P. Tá? Então, é dessa forma que nós organizamos aqui a lista de pedidos. Bom, eu vou vir aqui agora em quantidades, é quando você tem um pedido que não tem nome nem número. Eu venho em camisa amarela, por exemplo, eu vou colocar 5P e 10M. Eu vou clicar em gerar lista. Aqui tem 5P e 10M. Você pode alimentar o sistema colocando aqui as informações no masculino, no feminino e no infantil, e aí clicar em gerar lista e o sistema marca aqui a quantidade de peças. Para a gente atribuir os acabamentos, basta clicar aqui nos 3 pontos, acabamentos, e aí você tem aqui cadastrado tecido. Eu vou usar aqui o dry poliéster, e aqui a gola, eu vou usar a gola V. Para o calção de futebol, por exemplo, eu vou aqui no tecido e vou usar Elanca Light. Eu vou clicar aqui em confirmar. Venho aqui em camisa amarela, gerenciar layout, camisa amarela, acabamentos. Vou usar a gola redonda, esta, e o tecido aqui eu vou usar o Dry 3D. Então eu posso ter acabamentos diferentes para as variáveis do mesmo projeto. Eu venho aqui, tenho camisa azul, pedido e os acabamentos. Eu posso clicar aqui na relação, ele já descer, clica aqui para subir, e ele já mostra aqui a relação da lista. Para a gente adicionar o layout, basta clicar aqui nos 3 pontos, gerenciar layout, escolher o arquivo. Vou pegar aqui essa camisa, vou confirmar. Venho aqui na camisa amarela, gerenciar layout.
Vou escolher o arquivo, vou clicar aqui e vou confirmar. Só como referência. Então aqui nós temos o layout, a relação da lista e aqui os acabamentos. Então a gente já teria aqui como gerar uma ficha técnica. Eu venho gerar relatório, vou marcar aqui, mostrar layouts acima da lista, né, mostrar, imprimir cada lista em uma nova página, e aí a gente clica aqui em imprimir, e nós já temos aqui uma ficha técnica. Repara o seguinte, aqui ele não começa essa lista de baixo, porque eu deixei marcado essa função de imprimir cada lista em uma nova página. Se você marcar aqui, ele vai começar aqui na folha, porém, essas informações acabam confundindo a produção. Então, o ideal é marcar aqui, imprimir cada lista em uma nova página. Eu tenho aqui duas variáveis, data de entrega e também eu tenho aqui a questão do transporte. Eu posso voltar aqui nos pedidos, clicar com o botão direito, editar, posso alterar aqui a data da entrega, vou salvar, e posso vir aqui, ferramentas, logística, vou marcar aqui, por exemplo, transporte, selecionar aqui a transportadora, vamos supor que é um motoboy, cobrar um frete de 45, e vou clicar aqui em salvar alterações. Eu tenho que colocar aqui um código, como eu não tenho, eu vou colocar 3 pontos, e aí eu venho aqui gerar relatório. Essas informações das configurações, elas já podem ficar salvas. Eu venho aqui em configurações, relatório, e já vou deixar aqui marcado. Mostrar layouts em cima da lista e imprimir cada lista uma nova página e vou salvar as preferências. Volto aqui nos pedidos, vou clicar aqui no projeto e aí nós temos aqui o layout da camisa azul, aqui o layout da segunda variável, os pedidos e aqui os acabamentos. Posso vir aqui em ferramentas, gerar relatório e aí nós temos aqui o transporte, né, e também a data de entrega destacada. Já essa data da aprovação precisa ser aprovado o pedido, né? Você pode vir aqui no botão aprovar, ou você pode gerar o link e mandar para o seu cliente aprovar ou até mesmo preencher. Para gerar o link, basta clicar aqui no Clips, vir aqui em campos editáveis e marcar que o cliente pode preencher nome e número. Clica aqui no token, confirmar. Aí você clica nesse link, abre, manda para o cliente, ele vai abrir esse link. E aí vai estar aqui a relação da lista dele. Então tem aqui o layout, camisa azul, já tem 17 peças. Aqui tem os tamanhos, ele pode colocar o nome e o número. Tá? E aqui a relação da camisa amarela. E basicamente o cliente preenche, ele clica em autorizar a produção. Nesse autorizar a produção, tem aqui os termos da empresa, né? Para isso, você vem aqui em configurações, pedidos, e aqui você coloca aquele texto padrão para o cliente aprovar, conferir. Você pode avisar que pode haver diferença de cor para tonalidade de tela. E aí, feito esse texto padrão, quando a gente for mandar para o cliente o link e ele apertar autorizar a produção, vai aparecer aqui o termo para ele. Ele clica em confirmar, marca que ele está ciente, que concorda com as informações, o responsável, e faz aqui a assinatura dele. Clica em confirmar e aí está tudo certo. O cliente aprovou, a lista ele não consegue aqui editar, e aí aqui na tela de pedidos vai mostrar que está aprovado. Deixa eu logar aqui. Bom, lista de pedidos, meus pedidos, e aqui mostrou que foi aprovado pelo DY, a data e aqui o horário. Ele fica verdinho assim, destacado. Para você criar um novo projeto, clica aqui no mais, coloca aqui a informação. Não pode ter o mesmo nome de projeto. Então, se eu colocar projeto teste, ele vai dar um erro. Projeto teste. Selecionar a camisa, criar. Ele fala que já existe um projeto com esse nome. Então, você nunca pode ter projeto com o mesmo nome. Então, aqui eu tenho projeto teste 2. Bom,
Então aqui a gente abordou como fazer a lista de pedidos. Nós temos aqui também a lista sequencial, né? Vou criar aqui uma nova sublista, vou colocar aqui, por exemplo, staff, vou marcar camisa, calção, confirmar, e aí eu quero do número 1 ao 5, camisa tamanho G, calção tamanho G, vou marcar aqui staff, deixa eu voltar aqui para G, e gerar. Então aqui do número 1 ao 5. Posso colocar aqui também, digitar números fora da sequência, eu quero o número 5, número 6, o 14 e o 23, tamanho M. Clico aqui em gerar, e aí ele gerou aqui os 5, 6, 14, 23. Bom, então aqui a gente alimenta o sistema, né? Podemos gerar o link para o cliente preencher e também podemos alimentar aqui manualmente usando o prompt da IA para fazer a organização. A partir daqui, nós fazemos a montagem aqui no Core. Então, eu clico aqui no Sysbolt, clico em gerar grid e vou selecionar aqui a modelagem, Megaplay. Vou marcar aqui masculino, gerar grid, então ok. E aqui nesse projeto eu tenho uma camisa e um calção, né? E eu tenho aqui duas variáveis de mangas, que eu não vou usar, eu posso deletar, né? E aqui eu tenho o calção para fazer a montagem da primeira peça. Bom, para montar a primeira peça, nós temos esses quadrados aqui, que são os fundos, né, da peça, onde recebe o background. Então aqui, por exemplo, eu vou pintar de azul. Você joga o fundo da camisa aqui e joga aqui para dentro da peça. Joga aqui, joga aqui. Mesma coisa aqui do calção, joga aqui e joga aqui. Bom, depois nós fazemos o posicionamento dos logotipos. Então, eu posso fazer aqui uma elipse, apresentando aqui um logotipo. Eu vou posicionar ela aqui. Vou fazer aqui mais uma cópia. Vou colocar uma aqui, outra aqui. Vou posicionar uma aqui e outra aqui. Bom, eu jogo para dentro dessas marcações aqui, né? E depois a gente joga tudo isso para dentro do point clip aqui da peça. O que não for usar, a gente pode simplesmente aqui deletar. Então, eu vou colocar aqui, eu vou escrever aqui logomarca. E aí eu jogo aqui para dentro. Depois eu pego essas informações e jogo aqui para dentro da peça. Então a primeira montagem, o fundo, ele fica separado aqui dos elementos das logos. Ok? Bom, nas costas nós temos o nome e o número. Então eu coloco aqui o nome. Vou colocar aqui uma fonte. Vou pintar aqui de branco. Vou atribuir aqui como NO. Clicar nomes, ele mudou aqui para NO. E vou deixar sempre o texto alinhado ao centro. Faço uma cópia, vou colocar aqui o número 10. Vou aumentar aqui. E aqui eu posso trocar diretamente na camada de objetos aqui para NU. E aí deixo aqui posicionado e jogo aqui para dentro da peça. Então aqui nas costas também eu tenho separado o nome e o número do fundo azul. Questão aqui das mangas, mesma coisa. Eu posso fazer a manga aqui, centralizar e jogar aqui para dentro. Como também eu poderia pegar, se eu tenho aqui essa referência, ela é maior do que essa área, então eu posso agrupar e aqui ele não perde essa referência. E jogo aqui para dentro da peça e aqui basta eu pintar e jogar aqui para dentro da peça. Então aqui nós montamos a frente, jogo aqui para dentro do point clip e aqui eu vou copiar esse número, Ctrl C, vou vir aqui dar um Ctrl V, vou colocar aqui dentro dessa marcação. Coloco aqui, jogo aqui para dentro, aqui eu posso pintar, tiro aqui, nesse caso, o contorno, e jogo aqui para dentro, e aqui eu jogo aqui para dentro.
Marcações que eu não for usar aqui eu posso deletar. Deixa eu colocar aqui. Que eu não for usar aqui eu posso deletar, vou jogar aqui para dentro. E caso você queira conferir se esqueceu algo, basta exibir, aramado, e verificar aqui que você tem que jogar aqui para dentro. Então, basicamente aqui nós montamos nossa primeira peça. Bom, para a gente fazer o processamento, então, eu venho aqui na parte da lista, vou expandir aqui nos pedidos, vou usar aqui o projeto de teste, venho aqui em pedidos, e aqui eu tenho algumas informações. Eu vou clicar aqui em gerar link em lotes, vou clicar aqui no botão copiar link, ou eu poderia vir aqui nesse clipe, clicar aqui no mais e copiar o link. Então aqui eu copiei o link da camisa azul. Eu venho aqui, abro o Sysbolt, porém antes de abrir o Sysbolt e processar, eu vou clicar aqui e vou multiplicar para os demais gêneros, feminino e infantil, né? E aqui nos calções eu preciso atribuir feminino, no caso aqui não tem infantil, então eu vou clicar aqui, vou multiplicar e vou apagar aqui o calção infantil. Então basicamente aqui está montado, vou clicar aqui no Sysbolt, vou clicar em processar, basta colar o link aqui, fazer o download, selecionar a modelagem, marcar aqui Mega Play, vou vir aqui na aba extra, desmarca processamento turbo, se você quiser colocar o contorno do laser, deixa aqui, eu posso aqui também deixar todos os tamanhos selecionados, fonte vetorial não vou usar e também não vou usar o encaixe automático agora, vou clicar em processar. Bom, o sistema deu um erro, dizendo aqui que não existe essa marcação de logo aqui nessa peça, que é exatamente essa marcação aqui. Ó. São referências L11 e L12, que eu não tenho, eu vou deletar, e aqui também eu vou deletar. O sistema praticamente ele dá um erro se tiver alguma coisa fora do padrão. Por exemplo, se eu deixar uma logomarca aqui fora do Power Clip e tentar processar, ele vai dizer que tem um campo vazio. Então aqui ele está falando que está faltando. Eu vou concluir, vou colocar aqui exibir aramado e provavelmente aqui é algo irrelevante ou poderia estar aqui do lado de fora. Então não pode ter nada aqui solto. Vou exibir, aperfeiçoado. Detalhe, essas marcações que nós temos aqui nas peças, tem que ter também lá no cadastro do molde. Exatamente aqui, por exemplo, essa marcação L7, né, eu montei ela aqui, que é a L7, ela tem uma medida e uma posição. Se eu colocar ela mais aqui para o lado e deixar ela pequenininha, e essa aqui mais para o lado e aumentar, o sistema ele vai fazer o encaixe conforme a posição das marcações. Então eu vou deixar assim, tá? Porque aqui o sistema já sabe onde é a posição do L6, posição do L7, posição do L9. Tá? Então eu vou deixar assim de propósito, só para a gente validar. E aqui no feminino e no infantil, como eu não tenho essa marcação aqui, né? E aí o sistema apontou um erro, ele falou que não tem aqui no infantil, que está com um nome diferente. Bom, no caso tem que estar tudo padronizado, os encaixes. Daí basta eu clicar aqui em processar. E aí o sistema vai fazer a leitura da lista e fazer o processamento aí das camisas.
faço aqui é conferir o resultado, né? Veja bem, mesmo eu montando a peça aqui fora da proporção, o sistema sabe onde é o posicionamento e colocou aqui o encaixe, né, corretamente. As camisas que tem nome e número ele colocou corretamente, como vocês podem ver. Então, aqui tem um short feminino, no caso aqui o BLP, para a gente conferir. Vamos abrir aqui a relação. Então, a Ana Beatriz, por exemplo, número 27, o short BLP, está aqui o short dela, e ela pediu uma camisa masculina P. Então, nós vamos vir aqui no P, e está aqui Ana Beatriz, número 27. São 3 calções e 14 camisas. Então, aqui tem 3 calções e as 14 camisas, e no total, aqui dessa relação, são 17 peças. Total de peças, 17. Então, dessa forma, a gente faz a automação e depois a gente vem e faz a exportação. A exportação, quando nós processamos, o sistema gera essa mensagem, né? Aqui eu deixo a altura da coluna, se eu quiser, por exemplo, a altura da coluna de 5 metros e a distância de uma peça para outra com 6, basta clicar aqui e aplicar no preview, e ele vai organizar as colunas. Então ele fica assim, já fica padronizado. Aqui eu tenho o formato de exportação, né? PDF, JPEG, PNG, modo de cor, você utiliza, e aqui no caso a quantidade de DPIs. Vou colocar aqui 100 como teste, e vou colocar aqui CMYK. Bom, o resultado ele pode ser diferente, igual está aqui nas peças, se você, por exemplo, ajustar aqui o encaixe das peças. Por exemplo, eu posso deixar as mangas aqui giradas, né? Toda vez que o sistema processar o tamanho 4 anos, as mangas viriam assim. Então, você pode deixar presetado nesse arquivo como você quer que o Sysbolt gere aqui o resultado. Ok? Bom, ou você pode desagrupar e remover cabeçalho, dá um OK, e aí você vem aqui, executa o sistema de encaixe. Aqui você estabelece a largura, a altura da página, distância de uma peça para outra, fixar o ângulo eu deixo 180 graus, e aqui no layout eu marco agrupar as peças do encaixe. Clico aplicar. Está aqui o resultado. Vou dar um OK. Tá? Gerou as peças, depois basta selecionar as 3 colunas, clicar em exportação rápida, coloco o nome do cliente, projeto teste, continuar, gostaria de mudar o local da página, não, e aí o sistema vai fazer a exportação das colunas. Aqui, coluna 1, coluna 2, coluna 3, com as peças todas personalizadas. Bom, feito isso, você pode renomear aqui, colocar resultado azul, e aí você tem uma montagem que é semelhante aqui, e você precisa só trocar a cor, né? Você clica aqui nesses 3 pontos, clica em duplicar a página atual, vou colocar aqui, por exemplo, a versão amarela, vou continuar, então OK, e aí vamos supor que é a mesma camisa, porém só vai mudar aqui a cor do fundo, posso mudar aqui o azul para amarelo. Se for trocar o patrocinador, você pode trocar também. E aí você pega a lista do amarelo, processa ela também. Vou pegar aqui. No caso, se o amarelo não tem calção, por exemplo, são só camisas, eu posso vir aqui e deletar o calção. E aí, nesse caso, eu tenho aqui as camisas amarelas. Bom, nessa validação, nós vamos fazer um teste aqui com uma fonte que ela não pega o acento. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome José. E vou selecionar aqui uma fonte que não funciona o acento. Vou pegar essa aqui. Esse é um problema muito comum quando as pessoas vão processar
O Corel, como não tem essa letra, ela fica dessa forma ou fica sem nada. Tá? Eu vou pegar aqui a lista e vou vir aqui, por exemplo, na relação da amarela e vou fazer aqui uma edição. Eu vou clicar com o botão direito, editar, vou colocar o nome KK e vou salvar. E aqui eu vou pôr o nome José. Ok? E aí, vamos agora copiar o link da relação da amarela. Copiar. Aí aqui nós vamos abrir o Sysbolt. Vamos clicar em processar. Eu venho aqui, colo o link, faço o download, seleciono a modelagem, pesquisar pelo nome. E vou clicar aqui na opção extra e deixo aqui marcado, forçar a substituição de acento em nomes, e também aqui em apelidos. Eu posso estabelecer uma largura máxima para os nomes, uma altura fixa, né, também. E aí, no caso, eu clico aqui em processar. Bom, eu vou pegar aqui um cronômetro. Tá? Vou clicar aqui no play, vou clicar em processar, para nós vermos o tempo que vai levar para fazer essas peças. Bom, ele gastou aqui 30 segundos para fazer exatamente 21 peças organizadas. Como vocês podem ver, ele colocou aqui o acento corretamente, né? E aqui também, conforme está aqui na lista de pedidos. A partir daqui você pode clicar para exportar as colunas, ou você pode exportar as peças individual, okay? Ou você pode fazer a organização pelo sistema de encaixe. Tá? Se porventura você precisa editar alguma coisa, você segura o Ctrl, clica em editar, e aí você ainda pode manusear aqui a peça, fazer edição, aumentar ou diminuir o posicionamento. Aqui eu posso vir aqui, por exemplo, e fazer aqui as modificações antes de exportar. Então eu tenho aqui o resultado das camisas amarelas, né, e posso fazer a exportação aqui também pelo sistema. Bom, deixo aqui estabelecido, já fica o padrão, eu desagrupo, removo o cabeçalho, venho aqui, faço um encaixe, aplicar, um OK, e está pronto. Basta clicar, selecionar as colunas, clicar em exportar, colocar o nome do projeto, continuar, gostaria de mudar não. Terminou a exportação, um sim. E aí nós temos aqui os arquivos das camisas amarelas. Então nesse vídeo nós aprendemos como usar o Sysbolt e o sistema de lista.